prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 56 do nosso livro. Vamos falar agora sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, normalmente, ele é chamado de as leis do reino. Por quê? Nós temos visto que Jesus está no começo do seu ministério, primeiro ano do seu ministério, mas toda a mensagem está deixando claro que o reino dos céus é chegado, ou seja, o reino do Messias é chegado. Ele está fora do centro da religião judaica, que é Jerusalém, a Judéia. Ele está lá no norte, na Galiléia, numa região mais pobre, onde tem pessoas mais simples, e em toda aquela região ele está sendo muito conhecido. E esse conhecimento está trazendo pessoas de Jerusalém, da Judéia, para se dirigirem ao norte, ou seja, caminharem 100 quilômetros. Lembre-se, da Judéia, de Jerusalém até a Galiléia, são cerca de 100 quilômetros. Vão caminhar 100 quilômetros para poder ir lá ouvir os sermões de Jesus. E o mesmo acontecendo com regiões de Decápolis, região do outro lado do Jordão. E essa região de Decápolis, as pessoas estão atravessando 70 quilômetros até a Galiléia para poder ouvir Jesus. Então, quando ele agora começa a dar esse ensino, são chamados de ensinos do reino. Por quê? Porque vai conflitar com alguns ensinos judaicos, né? E como eles estavam praticando a lei. Não é um conflito doutrinário entre Jesus e o Deus do Antigo Testamento, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque a mensagem do Antigo Testamento ela foi entregue de maneira temporária em alguns pontos, tanto que vai ter ponto aqui que Jesus ele vai corrigir. Olha, eu visto que foi dito aos antigos, mas eis que eu vos digo. Então, ou seja, é a mensagem desse reino do Messias, né? As leis desse reino do Messias. Como você vive nesse reino? Bom, versículo 1, então, de Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças, vamos do versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Eu destaco subiu a um monte, para vocês poderem depois meditar. O sermão que aparece em Lucas, aparecem dois sermões do monte. Um aqui em Mateus capítulo 5 e o outro em Lucas, que é capítulo 6, né? Só que você vê que os sermões eles são diferentes, eles foram feitos em lugares diferentes. O de Mateus aqui diz que esse sermão foi feito no monte, ele subiu no monte. Já o de Lucas ele desce, ele está descendo o monte, chega no local plano e aí ele fala o seu sermão. Prossegue. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito significa os humildes, os simples, né? Ou seja, é uma característica de você olhar para o seu semelhante, tá bom? Sempre como uma pessoa digna de respeito e que você deve tratá-lo, vamos dizer também, ajudá-lo no que ele necessitar. Além dele ser respeitado, ajudá-lo no que ele necessitar. E diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É claro que o choro aqui também, então Jesus está falando, olha, a primeira coisa, pensar você no reino, é você ser humilde. Cristão, quem realmente vive o reino de Deus, ele é uma pessoa humilde. O cristianismo ele gera humildade na pessoa. Por quê? Porque a todo momento você está sendo ensinado a servir, mais do que procurar ser servido, tá bom? E uma segunda característica é você saber interceder pelas pessoas. Então, bem-aventurados os que choram. O choro aqui
é de intercessão, não é como tem pessoa que chora por crise nervosa, o salmista diz chore o ébrio, né? Chore o alcoólatra. Então existem muitos motivos que as pessoas choram, mas um trabalho importantíssimo é aqueles que choram diante de Deus pela situação que o mundo está, né? Esse clamor, a Bíblia diz que essa oração do justo pode muito em seus efeitos. O versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a terceira característica é ser manso. Por quê? Porque você, mesmo passando pela primeira característica, humilde, ser um intercessor, a todo momento você vai ser provocado na sua vida. Você vai ser provocado na sua vida. Estávamos estudando na escola dominical, vai ser o tema da próxima lição, que acontece no dia 5 de maio de 2024, e o tema lá era exatamente o primeiro inimigo do cristão. Qual era? O diabo. O diabo significa aquele que acusa falsamente. Então você vai ser acusado falsamente, normalmente por pessoas, né? Por pessoas usadas por Satanás. Então saiba reagir com mansidão, como também o apóstolo Pedro diz, respondendo com mansidão a todo aquele que solicitar a razão da nossa fé. O versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Né? O que significa ter fome e sede de justiça? Você vê a verdade de Deus triunfando. Olha, numa aula anterior eu falei para vocês, aproveito, está dentro do contexto, nós lemos Isaías capítulo 9, falando da terra de Zebulon e Naftali. E eu vi um palestino, ele contando uma história completamente diferente da verdade, e ele defendendo que os palestinos ocupavam essa região de Canaã, quando não é verdade, eles ocupavam a faixa de Gaza. Então você vê uma pessoa falando contra a verdade, e isso te faz mal, porque você tem fome e sede de justiça. O que é isso? É algo que você diariamente precisa fazer algo por essa verdade, assim como você diariamente precisa comer e beber. Bom? Então você tem para o seu corpo físico fome e sede. Okay? Agora, falando da verdade de Deus, que é a justiça tratada aqui, você também tem essa necessidade diária, você também tem fome e sede. E diz que eles serão fartos, né? Ou seja, essas pessoas são exatamente aquelas que Deus vai abrir os olhos para elas poderem compreender a verdade e não serem enganadas, né? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bom, lembre-se, o que é misericórdia? Córdia, no grego, é coração, é sentimento do coração. O coração, normalmente simbolizando a alma, ou a parte mais interior do homem, assim falando. Tá bom? Então, córdia é coração, tanto que quando você tem um problema do coração, um dos problemas, né, é chamado de taquicardia. Então, cardia no coração é a mesma origem, cardia, córdia. Então, misericórdias, ou seja, você ter um sentimento de fazer o bem pelas pessoas, ver as pessoas sofrendo e você, vamos dizer, participar daquele sofrimento, você sentir um pouco daquele sofrimento. Isso vai ser demonstrado como você vai querer agir em favor daquela pessoa. Tem gente que vê o outro sofrendo, para ele não faz diferença nenhuma. Mas para o cristão, ele vê as pessoas sofrendo em todos os sentidos. Como nós vemos as pessoas sendo enganadas, um exemplo, aquela religião da Índia, em que as pessoas acreditam que um determinado rio é Deus. Eles continuam acreditando nisso até hoje. E está lá um rio extremamente poluído. Você entrar naquela água é até perigoso, é animal boiando, é tudo. Mas eles estão lá pulando e estão acreditando que estão se purificando. Né? Então,
você tem que ter misericórdia dessas pessoas. As pessoas estão sendo enganadas. O número de pessoas que estão sendo enganadas é muito grande, né? Você tem que ter misericórdia. Você veja, a OMS, ela diz que está querendo melhorar o número de abortos no mundo. Em 2020, eu me lembro que o número foram de 40 milhões. E o número de mortos por Covid no mundo foram 2 milhões. Você mata mais, morre mais almas no aborto, tá ok? Do que pela Covid, uma pandemia, tá ok? No pior ano da pandemia, 20 vezes mais abortos, porque são 2 milhões para 40 milhões. Então essas pessoas que defendem um aborto, eles estão cegos, eles não conseguem ver o mal que eles estão fazendo. Número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse título aqui, irmãos, limpos de coração, será um dos títulos mais utilizados na história da igreja. Os cristãos, hoje as pessoas usam às vezes termos chulos, né? Santarrão, tá bom? Mas esse termo aqui, limpos, no grego, que era kataros, se traduz por puros, né? Vai ser um dos termos mais utilizados para os cristãos, aquelas igrejas que não batizavam crianças. Os novacianos serão chamados, né, de cátaros ou kataros, ou seja, puros, né, por conta dessa expressão de Jesus, os puros de coração, os limpos de coração. No original grego, se vocês quiserem anotar, é esse termo kataros. Kataros. Você pesquisar hoje no Google, tudo você acha fácil, né? Kataros. Ele significa um coração puro. Se você estudar a história dessa palavra, é muito bonita, porque, por exemplo, os gregos, estou falando de Novo Testamento, falando de grego, os gregos, eles, por exemplo, classificavam o que é um exército kataros, um exército puro. Era um exército que não tinha nenhum soldado covarde, descontente ou incapaz. Ou seja, era um exército kataros. Então a igreja também, para ela ser uma igreja pura, ela tem que ser uma igreja que não tenha nenhum membro covarde, descontente ou incapaz. Tudo isso vai gerar problema dentro do povo de Deus. Então eles usavam essa expressão. E como Jesus usou essa expressão kataros, era uma expressão que significava também algo que não era misturado. Por exemplo, um leite sem mistura, não foi misturado com água. Eles chamavam de um leite kataros, um leite puro. E esse termo é utilizado, é encontrado nos anos 200, até nos anos 1200, 1300, esse termo kataros, os cátaros, ele foi muito utilizado. Infelizmente teve seita também utilizando, né? Se dizendo puros também. Mas o termo aqui que Jesus está usando se aplica à igreja, é claro. Bom, o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, aqueles que fazem a paz. Pacificador não é só aquele que ama a paz, é aquele que faz a paz. Ele vê a confusão entre dois irmãos, entre duas pessoas, tá bom? E ele trabalha pela paz. Ele ama a paz, vive na paz, né? Principalmente com Deus, mas ele trabalha pela paz. Trabalha pela paz entre homens e trabalha pela paz entre homens e Deus também, porque quando você evangeliza, você está sendo um pacificador também, né? O versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, o que significa sofrer perseguição por causa da justiça? Hoje tem muitos cristãos morrendo no mundo. Outros estão sofrendo processos, né? Na Inglaterra, no Canadá, por exemplo, você falar que o homossexualismo não é pecado, isso gera processo. Outros, na China, simplesmente eles não podem viver
as igrejas evangélicas não podem existir. Então Jesus está dizendo, são bem-aventurados. O versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Lembra por que eu falei para vocês do diabo, né, que é aquele que acusa falsamente? Isso é comum contra o cristianismo e também contra o cristão individualmente. Mas o cristianismo, desde o princípio, ele é tratado como um problema para a humanidade. No Império Romano era assim, ok? Depois, no período católico, era assim. E existem partes do mundo hoje que o cristão está sendo tratado assim. Aqueles que defendem, por exemplo, a união das religiões, eles vão tratar pessoas como eu e você, tá bom? Ou seja, a Assembleia de Deus, que em geral a Assembleia de Deus está dizendo não para essa união das religiões, porque nós sabemos qual é o propósito, isso é preparar o mundo para o anticristo. O mundo vai começar a dizer, esses aí são os problemas, olha. Então, essa é uma acusação falsa, tá bom? Isso vem do diabo. Lá na tentação de Mateus capítulo 4, já estudamos a tentação, você pode observar lá que a Bíblia usa sempre o termo diabo, não usa o termo Satanás, não usa o termo antiga serpente. Por que diabo? Porque diabo, essa expressão significa aquele que acusa falsamente. Não? Então você vai ser acusado novamente de ser o problema do mundo, porque todas as religiões se respeitam, todas estão se unindo, mas você continua dizendo que só existe um caminho e que Jesus é esse caminho, que eu não vou participar dessas reuniões porque eu não posso dizer que todo caminho leva a Deus. O que eles vão te acusar? Você é o problema da humanidade. Então você é o problema da humanidade. É essa acusação falsa. Mas Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurado significa, o significado, a interpretação é a verdadeira felicidade, porque significa felicidade, né? Feliz aquele, bem-aventurado, tá bom? Mas é interpretado como sendo a verdadeira felicidade. A felicidade do reino de Deus não tem comparação neste mundo, tá bom? Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que fique claro, irmãos, é perseguição por causa da justiça. Certa vez eu estava num diálogo, eu gosto de participar com diálogo, às vezes com pessoas de outras religiões, e estava com um testemunha de Jeová, e ele estava falando que um grupo religioso que foi muito perseguido por Adolf Hitler foram os testemunhas de Jeová. Eu falei, mas aí vocês foram perseguidos por outra razão. Adolf Hitler queria soldado. Vocês diziam que o governo, que ninguém deve servir no exército, tá bom? Porque vocês dizem que isso está errado. Então, ele perseguiu a vocês não por uma questão de justiça ou doutrinária da verdade bíblica, mas porque vocês diziam que aquele exército era maldito. Vocês interpretaram a Bíblia errado. Aí não é ser bem-aventurado, porque aí você não foi perseguido por causa da justiça, você foi perseguido por causa da injustiça, tá bom? Então, nós também, Deus livre e guarde, mas tem igrejas aí que estão se envolvendo com um monte de coisas injustas, muitos ligados a uma política problemática. Não estou dizendo que é pecado o cristão estar lá na política, não? Mas que é um mundo problemático. O indivíduo, para ser fiel a Deus ali, ele tem que ser realmente muito firme, tá bom? Mas eu falo, às vezes a pessoa se envolve num monte de coisa errada e depois diz que está sendo perseguido. Não, aqui é perseguição por causa da justiça, tá bom? Perseguição por causa da sã doutrina. Você quer defender a sã doutrina,
o que é certo, o que Deus, o que Jesus ensinou, e isso causa um problema para você. Isso causa perseguição. E como eu estava dizendo para vocês, nós estamos num momento em que os cristãos no mundo já estão sofrendo perseguição, né? E o Brasil estão tentando colocar essa perseguição aqui contra nós. Já tentaram, né? Em nome de Jesus não vão conseguir, né?